Pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Sociologia do Colégio Regente Feijó, Colégio Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e eu decidi gravar um vídeo comentando alguns aspectos que a gente considera importantes na medida provisória do novo ensino médio editada pelo governo Temer no final de setembro. No exato momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos mais de 50 escolas ocupadas em todo o Brasil pelo movimento de estudantes secundaristas. E praticamente a maioria delas aqui no estado do Paraná, mais de 40 nesse momento. Os estudantes estão ocupando as escolas como uma forma de chamar a atenção e de tentar barrar a medida provisória. Desde o final de setembro eu já venho pensando em fazer esse vídeo para tentar, com mais calma do que nos espaços públicos que a gente frequenta, fazer uma reflexão um pouco mais cuidadosa a respeito do que representa a medida provisória. Estava fazendo um roteiro para poder apresentar um negócio um pouco mais decente, mas as ocupações e a urgência de debater essa questão fez com que eu gravasse do jeito que dá aqui. Eu não sou muito bom em fazer vídeo, aliás, eu nem sei como é que eu vou editar isso ainda, mas o fato é que eu quero colaborar aí com o debate e tocar em aspectos que eu considero, e nos grupos que eu participo também a gente tem discutido, que são os centrais da medida provisória do novo ensino médio. Boa parte das discussões que a gente tem presenciado nas escolas e nas redes sociais a respeito dessa medida do novo ensino médio tratam de questões como que disciplinas passam a ser obrigatórias, que disciplinas que deixam de ser obrigatórias, grade curricular. Também uma coisa que o pessoal tem comentado bastante, ironizado, é a questão do notório saber, que é uma forma de contratação de professores sem a necessidade de uma formação específica para lecionar. Tudo isso tem a sua importância. Tudo isso faz parte do que a medida provisória tem de ruim. Mas a questão principal não é essa. Eu vou defender aqui que a medida provisória ela é ruim na essência por dois motivos. O primeiro motivo é que a medida provisória representa uma real possibilidade de privatização da escola pública brasileira. O segundo motivo, no conteúdo da medida provisória, fica evidente um rebaixamento do aprendizado e dos conteúdos que o estudante de ensino médio da escola pública pode aprender. Vamos começar por esse aspecto que a gente mencionou, que está na essência da medida provisória, que é a privatização da escola pública brasileira. O que nós temos basicamente nessa medida provisória para o novo ensino médio? A transformação do ensino médio da escola de turno único, como ocorre na maior parte do ensino médio brasileiro, para uma escola de tempo integral. Em média, os alunos passam 4 horas por dia na escola e com a medida provisória está previsto um mínimo de 7 horas na formação de cada estudante. Isso na prática representa o quê? Um aumento das demandas escolares. Se você vai aumentar, no mínimo, em 3 horas a permanência do estudante na escola, você vai precisar de mais recurso, você vai precisar de mais estrutura escolar. A estrutura escolar das escolas no Brasil, em geral, elas já são insuficientes para a escola de turno único. Se você pretende fazer uma escola de tempo integral, você precisa investir em estrutura e em condições para que essa escola não seja só uma gambiarra, para que essa escola não seja apenas um simulacro de uma escola de tempo integral. Eu não sou contra a escola de tempo integral, eu sou a favor de uma escola de tempo integral em todos os níveis de educação básica. A questão não é essa. A questão é que você está criando uma escola de tempo integral por lei, por medida provisória, o que é mais grave, nós vamos comentar depois, sem dizer como é que vai se dar o subsídio dessa escola, sem dizer em que estrutura de prédio escolar, de condições de trabalho, de condições para os estudantes frequentarem essa escola, isso vai ocorrer. Na prática, a medida provisória está prevendo isso, um aumento da necessidade de investimentos da educação, mas, ao mesmo tempo, nós temos um governo que tem sinalizado em diversas frentes por cortes, por redução dos recursos disponíveis para os serviços públicos essenciais, entre eles a educação. Eu queria apontar algumas medidas que demonstram, na prática, como que o governo
Mesmo fazendo uma medida provisória para a educação de ensino médio, que prevê, para que ela funcione, um aumento de investimento, aponta, por outro lado, redução ou pelo menos congelamento nos recursos disponíveis para os serviços básicos essenciais, dentre eles a educação. Uma dessas medidas que parecem apontar para uma redução de investimentos em educação é a PEC 241, um projeto de emenda à Constituição 241, enviadas pelo então presidente interino Michel Temer para o Congresso, que prevê a desvinculação da Constituição dos investimentos de educação e saúde. Hoje na Constituição está previsto que 18% da receita líquida dos impostos seja aplicado em educação e quase 14% em saúde. A PEC 241, que o governo defende, que tem boas chances de aprovar com esse Congresso que está aí, prevê o fim dessa obrigatoriedade mínima. E a gente sabe que muitas vezes os governos só, 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 só financiam esse mínimo mesmo. Se a gente não tivesse esse vínculo em lei, a gente não tem a menor garantia de que os investimentos necessários para a saúde e educação, que já são bastante precários, rebaixados, vão acontecer. A gente não pode esquecer que mesmo com essa obrigatoriedade constitucional, muitos governos fazem um verdadeiro malabarismo nas suas contas para formalmente chegar a esse índice, quando chegam. Outra ação desse governo que aponta para uma diminuição dos investimentos nos serviços públicos essenciais, entre eles a educação, é o projeto de lei 257, que é a renegociação da dívida dos estados com a União. A gente sabe que a maior parte das escolas de ensino médio brasileira são mantidas e organizadas pelas redes estaduais de ensino, pelos governos estaduais. E o governo federal está propondo uma renegociação da dívida dos estados, só que os estados, para poder renegociar a dívida com a União, vão precisar fazer um ajuste fiscal, que inclui uma série de cortes de despesa, seja no funcionalismo público, aumento da contribuição previdenciária, enfim, proibição de concursos públicos, alterações na carreira e estímulo evidente à terceirização e à privatização dos serviços públicos. Além dessas duas medidas mais concretas, mais efetivas do governo, que é a PL 257 e o projeto de emenda à Constituição, nós também tivemos ontem, dia 6 de outubro, uma votação no Congresso Nacional que tirou o monopólio da extração de pré-sal da Petrobras. O que isso representa? A extração de petróleo via Petrobras estava vinculada a investimentos na educação. Já tínhamos um indicativo de que boa parte dos recursos provenientes do pré-sal seriam destinados para a educação. Com a privatização da extração do pré-sal, esses investimentos também ficam prejudicados. Em resumo e repetindo, nós temos um aumento de demanda de serviços vinculados à educação, com a escola de tempo integral, com uma mudança curricular que prevê 5 possibilidades do estudante escolher durante o ensino médio, já com recursos precários, como ocorre na educação básica pública e no ensino médio fortemente em todo o Brasil, e ao mesmo tempo um governo que sinaliza ajuste fiscal dentro do próprio país, ajuste fiscal para os estados com a PL da dívida pública, uma PEC que desvincula recursos para educação e saúde. Enfim, nós temos uma previsão de mudança de ensino médio com corte de investimentos. Mas se o novo ensino médio entrar em vigor através dessa medida provisória, o governo e os governos estaduais vão ter que oferecer o ensino médio. E como é que eles vão fazer isso? Provavelmente privatizando boa parte dessas novas demandas que estão sendo criadas para a educação. Não é de hoje que o setor privado tem, de diferentes formas, tentado se expandir para dentro da educação pública. Nós estamos falando da maior parte das matrículas de estudantes no Brasil. Isso representa para a iniciativa privada um mercado a ser explorado. E a gente já tem uma tendência
de expansão do capital para a educação desde a década de 90, com os governos neoliberais, e pior, mais grave, uma expansão disso com os governos do PT, do Lula e depois da Dilma, né? O setor privado se organizando através de instituições, fundações de caráter filantrópico, de grupos dos mais variados setores empresariais, que se organizam principalmente em uma iniciativa chamada Todos pela Educação. E o setor privado não faz isso por caridade, não faz isso por desprendimento ou mesmo somente por boas intenções. O setor privado faz isso como uma forma de tentar interferir pedagogicamente na escola e também de mercantilizar a educação, transformar a educação numa mercadoria. A gente precisaria de mais tempo para discutir o que representa uma mercantilização da educação aqui. Mas o fato é que quando você transforma um produto ou um serviço numa mercadoria, esse produto ou serviço deixa de atender a sua finalidade principal, original, no caso da educação, ensinar os conteúdos do patrimônio histórico-cultural da humanidade e passa a entender e passa a atender apenas às necessidades do próprio mercado. Nós estamos falando de grupos empresariais. Então, obviamente que isso tem uma vinculação com o tipo de mão de obra que esses grupos empresariais esperam que a escola pública forme para que esses jovens possam atuar no mercado de trabalho. É importante frisar que esse movimento de expansão do capital para os serviços públicos não ocorre só no Brasil. Essa é uma iniciativa internacional que tem o Banco Mundial e outros organismos que incentivam esse fluxo de capital para dentro da escola pública e para de outros serviços. Se alguém quiser uma indicação, tem um filme na internet disponível no YouTube chamado Pequeno Grão de Areia, ou Granitos de Arena, que mostra como isso se deu no México. Tem também uma série de artigos de pesquisadores da escola pública brasileira que mostram como essas iniciativas internacionais visam, além de privatizar o espaço público, formatar a atividade do professor, o que o aluno aprende e deixa de aprender, quase sempre com os interesses públicos colocados de lado mediante a questão do mercado. Para eu discutir o segundo ponto aqui, de por que a MP é ruim, que é a questão do rebaixamento dos conteúdos escolares, a gente precisa primeiro indicar que essa mudança no ensino médio parte de um pressuposto falso. Que pressuposto falso é esse? O pressuposto de que a escola pública em nível médio no Brasil não funciona. Isso não é verdade. Mas, professor Rodrigo, você está louco? Como que é possível dizer hoje, com todos esses índices que a gente tem, com tudo aquilo que a gente ouve falar da educação pública no Brasil, que essa escola funciona? Veja bem, nós quando a gente fala que a escola pública não funciona, nós estamos nos referindo a que tipo de escola pública? Claro que a escola pública apresenta problemas, mas mesmo nos índices de avaliação da escola como o IDEB, divulgado recentemente, e outras maneiras que a gente tem de verificar a qualidade da educação, ao contrário do que se pensa e do que às vezes se divulga na imprensa, as escolas que oferecem o melhor ensino em nível médio no Brasil não são as escolas particulares. Com uma outra exceção, quem oferece o melhor ensino a partir desses índices e de outras maneiras que a gente tem de avaliar a educação são escolas públicas onde você tem investimento, sejam elas escolas públicas federais, de aplicação, colégios militares, e a gente tem experiências regionais também. Nós percebemos uma melhoria da educação em ensino médio, em educação básica, de forma geral, quando determinado governo, determinado estado investe um pouco mais e quando você tem uma cessão desses recursos, a escola tende a decair. O que isso demonstra? Isso demonstra que, muito mais do que o formato do ensino médio, aspectos do seu funcionamento no sentido mais aparente,
aonde você tem investimento de fato na educação, aonde você não tem precariedade de recursos, aonde os professores e alunos não estão trabalhando no limite apenas do que é necessário para fazer a escola funcionar, essa escola funciona sim. Os alunos conseguem aprender sim e de uma maneira melhor do que o setor privado oferece. Forçando um pouco a barra, é possível fazer uma comparação com o próprio ensino superior. Os setores médios da população brasileira se esforçam para que os seus filhos estudem na educação superior pública, porque não só a questão de não pagar uma mensalidade e tudo mais, mas porque reconhecem essas escolas como centros de excelência da formação do ensino superior brasileiro. Guardadas as proporções, é possível a gente fazer essa comparação. As melhores escolas de educação básica e de ensino médio do Brasil são escolas públicas onde você tem um maciço investimento por parte do governo. E aí, é claro, se a gente quiser reformar o ensino médio no Brasil, se a gente quiser melhorar a escola pública do Brasil, invariavelmente passa por aumento de recursos. Passa por a gente fazer uma reforma tributária capaz de aumentar a arrecadação do Estado, porque ao contrário do que o senso comum diz no Brasil, a arrecadação de impostos, se a gente faz uma comparação do imposto per capita, ela não é suficiente para oferecer os serviços de qualidade que a gente tem. E claro, passa por gestão, passa por um controle maior dos gastos com serviços públicos e passa também com prioridade de cada governo. Mesmo o imposto per capita e a arrecadação do Brasil sendo insuficiente ainda para o oferecimento desses serviços em larga escala com qualidade, a gente tem ainda muito recurso disponível que é utilizado para pagamento de juros de dívida e outras ações governamentais que financiam muito mais o setor empresarial do que propriamente os serviços públicos. E aí o que acontece? A gente tem todo esse discurso de que a escola não funciona, de que o aluno está desmotivado, de que essa escola é muito tradicional, muito fechada às novas ideias. Eu queria indicar aqui um livro que é clássico para quem quer entender educação no Brasil, que é a Escola de Democracia, do professor Demirval Saviani, onde ele já aponta os limites dessa argumentação lá na década de 80. Ele estava falando principalmente da escola mais básica, primária, né? Só que o que ele fala em Escola de Democracia serve até hoje, não é? Tem todo um discurso pedagógico supostamente sofisticado, que é o que ele estava denunciando da escola nova ali no livro, né? Uma necessidade que era colocada de você mudar metodologias, de você tornar a escola mais atrativa para o estudante e, junto com isso, um rebaixamento dos conteúdos escolares. A educação básica ela já foi pensada no sentido de que ela contém, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, todos aqueles conteúdos necessários para que o estudante tenha uma formação para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho também, e para que ele tenha uma formação geral suficiente para ser um cidadão de primeira categoria. É falsa a ideia de que se aprende uma série de coisas desnecessárias na escola. É falsa a ideia que um jovem com 15, 16, 17 anos ou mais, entendeu, vai saber discernir o que ele deve ou não aprender. Nós não estamos falando de uma quantidade absurda de conteúdos. Nós estamos falando dos conteúdos básicos para que esse cara tenha uma cidadania plena. E aí que tem um ponto que é bastante complicado às vezes a gente entender, porque quando você fala de reformulação de grade, do aluno poder escolher o que ele vai estudar, a gente tem uma sensação muitas vezes, principalmente às vezes o estudante, de que ele vai ter um leque variado de opções, que ele vai poder montar um currículo. Aí lembra o que eu falei no começo do vídeo. Nesse cenário de precarização, nesse cenário de queda de investimentos, o aluno não vai ter muita opção não. E aí pior, né? Se ele não aprendia antes na escola que a gente tem hoje, todo esse leque de conteúdos necessários para que ele tenha uma formação plena, né? Agora vai ser pior, porque ele vai escolher algumas disciplinas a partir de um certo momento que esse sujeito vai ter. O argumento do governo e dos setores que apoiam essa mudança
é de que isso ocorre na maior parte do mundo onde a educação funciona. Isso em parte é verdade. Só que o que nós temos nesses países onde tentam transferir o modelo para cá? Em primeiro lugar, alto investimento do Estado na educação. Segundo ponto, nessas escolas, o aluno chega para o ensino médio com uma base que o nosso estudante hoje não chega. Então, esse é outro ponto. Se você quer fazer uma reformulação na educação do ensino médio, no ensino médio, você precisa também pensar a educação básica como um todo. Hoje, muitas vezes, o ensino médio é aquela etapa de ensino em que o estudante tem um pouquinho mais de maturidade para ele poder recuperar um atraso que ele teve na sua educação de ensino fundamental. Então, a gente passa muito tempo no ensino médio, às vezes, complementando a alfabetização daquele sujeito, às vezes ensinando na matemática e em outras disciplinas operações básicas que esse cara já tinha que fazer. No caso da gente, da sociologia, da filosofia, da história, situando esse cara na forma de pensar o mundo, entendeu? Na filosofia. O professor de história, para o sujeito ter uma mínima noção do tempo histórico, e o professor de sociologia fazendo um esforço violento para que o sujeito consiga entender as categorias básicas, fundamentais para pensar a sociedade que esse cara vive. Então, esse modelo dos países estrangeiros, eles não nos servem muito, porque nós temos um tipo de estudante que já chega para a etapa relativa ao que eles podem chamar de médio lá, que já está alfabetizado, que já está com um nível de interpretação de texto, de noção de como a ciência trabalha, muito alto. Não é o que a gente tem recebido no ensino fundamental em geral do Brasil. Não vamos discutir isso agora, mas de fato, quem dá aula no ensino médio sabe que a maior parte dos nossos alunos chega bastante despreparada para esse nível. E a segunda coisa, eles vão estudar numa escola de ensino médio que tenha a estrutura e as condições necessárias para que ele também possa daí fazer escolhas, formar um currículo, enfim. Isso não vai comprometer a formação geral desses caras. Não é o que acontece com os nossos alunos. Então, repetindo, os dois pontos centrais do conteúdo da MP do novo ensino médio são a possibilidade real de privatização da educação e da escola pública brasileira. Segundo, um rebaixamento dos conteúdos necessários que esse estudante pode aprender. Além disso, a gente não pode deixar de destacar também que o problema dessa medida provisória não diz respeito apenas ao seu conteúdo. Esse é a parte essencial, mas também a forma com que essa medida provisória é apresentada para a sociedade brasileira. Primeiro, é importante ser justo e correto e destacar que essa medida provisória ela não veio do nada. Ela vem de um projeto de lei de 2013 que propunha já reformular o ensino médio brasileiro. Na época, o nome que se atribuía a esse novo ensino médio era ensino médio inovador. Então, um projeto de lei vinculado ao governo anterior, certo? Mas que estava tendo minimamente um debate, não digo na sociedade, mas principalmente entre os professores com o Pacto do Ensino Médio e no ano passado com a reformulação da base curricular, os conteúdos necessários para que o estudante avance para cada nível de ensino. Nesse projeto de lei de 2013, que deu bases para o ensino médio, já estava previsto, já estava vislumbrado a essência do que eu falei antes, privatização e esvaziamento de conteúdo. Mas na época, com o Pacto do Ensino Médio, a discussão foi bastante enviesada. A gente não discutiu as mudanças que estavam presentes nesse projeto a partir das demandas que a gente tinha e das possibilidades. A gente discutiu um novo ensino médio a partir já da proposta do projeto de lei. Eu posso falar tranquilamente sobre que eu era contra antes, desde a medida provisória, fiz o Pacto Nacional do Ensino Médio, alertando os meus colegas, junto com outros colegas aí que fizeram o pacto, dessa essência que a gente falou na primeira parte do vídeo, mas o fato é que o governo Temer conseguiu ainda piorar o projeto de lei de 2013 com a medida provisória. Ele
no projeto de lei ainda estava previsto alguma coisa respeito ao aumento de investimento, o impacto da escolha lá da grade dos conteúdos parecia um pouco menos é, é, extremo do que na medida provisória. Então o Temer fez o quê? Ele conseguiu piorar um projeto de lei que já era ruim. E querendo ou não, nós estamos falando de um governo que está aí, que não entrou diretamente pelo voto. Eu não vou discutir aqui nesse momento específico se foi golpe, se não foi golpe, se foi justo, se não foi justo. Mas o fato é que é um governo de transição que tem um tempo de mandato aí para 2 anos, entendeu? Se não acontecer nada, a gente sabe que é um governo que também é bastante tá sendo investigado e tá enroscado também com uma série de pendências. E aí, um governo nessas condições, entendeu? Que não teve diretamente, o voto popular está propondo uma série de reformulações no Estado brasileiro que diz respeito à economia e às políticas públicas e sociais, não me parece uma coisa republicana. Eu acho que um governo nessas características, independente aqui se foi golpe, se não foi golpe, não vou discutir isso agora, deveria ser mais comedido nas suas ações, deveria ser mais ponderado em mudanças que ele faz dentro do Estado brasileiro. É claro que nós estamos falando de governos, então o governo também, ao mesmo tempo, quer mostrar serviço e quer atender os interesses das bases sociais que o compõem. A base social do governo é o setor empresarial, né? É uma classe média descontente com os últimos governos do PT. O fato é que é um governo que rompeu com a conciliação de classe que o governo do Lula e da Dilma estavam trabalhando. Essa conciliação de classe dos governos anteriores, ela também não era uma beleza para os setores das classes populares e trabalhadoras brasileiras. Tinha uma série de confusões, uma série de mistificações do papel do Estado, do que o governo poderia ou não fazer, mas o fato é que eram governos mais sensíveis às pressões dos movimentos que davam base ao próprio governo, né? E as negociações com cada setor para poder fazer qualquer modificação mais profunda nas políticas públicas. O governo Temer, de certa maneira, rompe com essa conciliação de classe e a base social dele é outra. Então, ele só vai responder a setores de sindicato, de movimento estudantil, dos movimentos sociais em geral, com pressão popular. E uma evidência que a gente tem na forma desse governo atuar, que não é de uma maneira ponderada, não é de uma maneira a ouvir as bases envolvidas, por exemplo, na educação, é propor essa mudança na forma de uma medida provisória. A gente sabe que uma medida provisória, diferente de um projeto de lei, acelera um processo de debate. Então, o governo apresenta a medida provisória, ela já passa a vigorar como lei e em pouco tempo o Congresso Nacional tem que votar. Claro, nós estamos vivendo uma época em que você vai ter simulações agora dos debates necessários, mas o governo já começa a trabalhar como se a medida provisória fosse uma lei de fato. Enfim, é um governo que deveria ser mais moderado nas mudanças que está se propondo, deveria ouvir mais os agentes envolvidos, a comunidade escolar, né? Mesmo se baseando no antigo projeto de lei de 2013 do ensino médio inovador, e acelera todo um procedimento com a medida provisória. Uma série de entidades, organizações, sindicatos, confederações, federações já se posicionaram contra a medida provisória, entendendo não só o que eu falei aqui, mas outros aspectos que pioram muito a possibilidade do ensino médio brasileiro na escola pública. No entanto, a medida mais efetiva que a gente tem até aqui é a de estudantes secundaristas, que passaram a ocupar as escolas a partir dessa semana, pedindo a retirada do projeto da medida provisória. Você pode concordar ou não com as táticas e com o método do movimento estudantil, mas a gente não pode negar nesse momento que essa foi
está sendo a principal iniciativa de fato, concreta contra a medida provisória. E a medida provisória, para mim, ela representa é, é, um retrocesso tão grande no ensino médio brasileiro que a gente pode chamar ela com uma certa segurança, sem ter medo de falar bobagem, de MP da escola sem ensino. É isso, gente. Como eu disse antes, o vídeo não está saindo da forma que eu gostaria que saísse, entendeu? Eu não sei editar vídeo. Também a pressa de lançar logo vai me fazer aí praticamente fazer um vídeo ao vivo. Estou gravando e na sequência mesmo. Então talvez eu tenha falado alguma bobagem. Mas é um debate sincero que eu gostaria de fazer aí, desses pontos essenciais da medida provisória e da necessidade, sim, da gente não discutir os detalhes do projeto, não de começar a assimilar o projeto, mas sim de fazer um esforço dos diferentes setores dessa sociedade que tem interesse na escola pública para que a gente possa, sim, nesse momento, barrar a medida provisória da escola sem ensino. Estou deixando o vídeo aí como uma contribuição. O pessoal pode usar da forma que for, nas ocupações, nas escolas, sem nenhum problema. É isso aí, pessoal. Valeu e vamos para a luta.